Deus os abençoe. Das riquezas que nós temos, meu querido, minha querida, eu não tenho dúvida de que das riquezas que eu e você podemos ter, o amigo é algo mais precioso. Obrigado. Das riquezas que nós possuímos de Deus, os amigos, eles são essenciais. E chega no começo do ano, semana passada, eu ouvi a palavra do pastor Rodrigo compartilhando aqui com os irmãos sobre Jesus, o bom pastor. O exemplo de cuidado, de zelo, o exemplo de dedicação e de entrega. E nós vimos semana passada o aspecto de Jesus, o pastor, o homem, pastor Jesus, o Filho de Deus, diferente dos discípulos que não sabiam e não tinham a certeza que Jesus era Filho de Deus. Hoje eu e você sabemos que Jesus é Filho de Deus. E um dos aspectos que nós veremos nessa noite é a humanidade de Jesus olhando para Ele na visão de um amigo. Esse amigo que nós precisamos em todo esse ano. Eu dividi a minha vida, irmãos, num quadrante. Nesse ano, eu fiz assim, eu quero chegar até os 90 anos, né? Relembrando, eu quero chegar até os 90 anos bem. E eu dividi num quadrante. E nesse quadrante aqui, eu estou no segundo quadrante, já caminhando para o meio. Né? Então, 22 anos e meio para cada um. Estou com 42. E eu pensei um pouquinho da minha vida de amigos, quantos amigos que eu tenho, ou a qualidade desses amigos, e se eu tenho alguns inimigos, né? Acho que inimigos, a gente pode ter algum desentendimento, alguma diferença, mas acho que inimigo não tem nenhum, assim, pelo menos não que eu não conheça, assim, né? A gente se declara, às vezes, assim, mas a gente passa por desentendimentos na vida, a gente se arrepende de algumas coisas. E eu dividi a minha vida nisso aí, e nesse ano eu fiquei, depois da palavra do pastor Rodrigo, eu fiquei pensando um pouquinho da importância de, durante a nossa vida, em especial no ano de 2023, nós termos amigos. Eu não sei se você consegue mentalmente listar se você tem algum amigo, ou se você já teve algum amigo, ou se você pretende algum amigo. Mas o certo é que é impossível nós passarmos essa vida sem nós termos um amigo. Nós precisamos ter amigos, pessoas que nós podemos conviver, pessoas que são leais. E eu fiquei pensando, orando, o pastor Rodrigo falou para mim, semana que vem é você. Eu falei, então, deixa. Ele falou assim, ora aí que você vai saber qual que é. Falei, vai falando aí. E aí eu falei, amigo, vou falar sobre um amigo. E nós temos muitos versículos, o pastor Rodrigo citou um dos versículos aqui sobre amizade. Né? Em todo tempo, né, você passa por dificuldade, por angústia, mas em uma necessidade nasce um amigo, nasce um irmão. Provérbios fala muito sobre isso, assim como o ferro afia o ferro, o homem, o amigo afia o seu companheiro. Melhor é repreensão, outro provérbio também, feita abertamente do que o amor oculto, então é melhor você falar abertamente com alguém, ter aquele papo reto, aquele papo claro, abertamente, do que você falar que você ama. E eu fiquei pensando como é que eu iria abordar esse tema com os irmãos, se eu ia pegar uma porção de versículos e nós iríamos passar de maneira exaustiva por cada uma delas. E aí eu me lembrei de um texto. E nós cantamos esse amor aqui. Eu lembrei de um texto e de uma história
de uma história de amizade, de uma história de amor, de uma história de entrega, de uma história de dedicação. E eu já quero que você sublinhe que nós vamos olhar para Jesus. Só que Jesus, homem, não é o Jesus Deus. Nós vamos olhar para o Jesus homem, o Filho de Deus, o homem na sua plenitude. E os aspectos da humanidade de Jesus que nós veremos é exatamente o anúncio do reino de Deus que ele inaugurou. Um exemplo daquilo que é amizade, amizade espiritual, amizade terrena. Sim, é possível. O que Jesus, ele destaca nessa história e nessa entrega o tempo inteiro. A história de Jesus é impressionante. Jesus, ele é amigo. A Bíblia fala que ele é amigo de quem? De pecadores, de cobradores de impostos. Jesus sela um pacto de amizade, que Jesus convive com pessoas diferentes. Pelo menos 3 pais da igreja, Ambrósio, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, amo destacar o que o amor, na sua concretude, na sua forma plena, ele precisa acontecer através de uma amizade, amizade genuína. Não é possível que você passe nessa vida sem ter amigos. Não é possível. É necessário que eu e você tenhamos amigos. E hoje nós vamos olhar para a história de Jesus e Lázaro. Eu não sei se é porque eu estava estudando, pesquisando, e aí sabe aquele rios que você vai passando assim? Aí hoje eu vi um pregador falando nesse rios assim, ó. E aí era o Augusto Nicodemos falando, mano, vai estudar a Bíblia? Aí o pregador lá falou assim, nós temos Jesus, ele tinha um grande relacionamento com Lázaro. O que Lázaro era seu? E aí o outro pastor sentado atrás, geralmente tem algumas igrejas que o pastor é sentado atrás, né? É primo de Jesus. Aí veio o Augusto Nicodemos falando, vai estudar a Bíblia, mano, vai estudar a Bíblia, mano. O amigo Lázaro, o amigo de Jesus, mas não é primo de Jesus não, tá bom? O texto que nós vamos ler é durante João capítulo 11, então, João 11, nós vamos passar por alguns versículos, só que antes eu gostaria que nós orássemos, amém? Querido Deus e Pai, nós continuamos aqui te adorando, continuamos na Tua presença, como Tua igreja, como Teu corpo vivo, presente nessa terra, uma igreja que é viva, uma igreja que anuncia, uma igreja que te adora, uma igreja que proclama o Teu nome, que tem a missão de reconciliar pessoas, para que em reconciliando possam desenvolver um relacionamento contínuo, crescente com Jesus, e que assim possamos viver mais uma vez essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. O amigo Jesus, falar sobre a amizade de Jesus é nós entrarmos e entendermos um pouquinho esse aspecto do que Jesus, como que Jesus viveu e como que Jesus se entregou e se relacionou. Eu não tenho dúvida de que a importância de nós termos amigos, pessoas que nos amam. Você tem pessoas que te amam, eu tenho pessoas que me amam, que atendem pelo nome de mãe, de pai, de esposo, de esposa, de filho, de filha. E hoje eu quero olhar para esse texto e nós olharmos a importância de nós termos amigos, de pessoas que nos amam, que atendem não simplesmente somente pelo nome dos nossos familiares, mas pessoas que vão além da nossa família. Pessoas que caminham conosco e nós temos um relacionamento aonde você abençoa e aonde você celebra a vida e a presença de Jesus. Nós não celebramos somente a vida de Jesus quando nós estamos aqui na igreja. Sabia que aquela pizza ou aquele churrasquinho que você comeu ontem à noite ali, você pode consagrar ao Senhor Jesus e falar, esse momento também é espiritual, esse momento também é edificante. Ele é tão abençoador quanto essa celebração aqui. E olhar para isso é importantíssimo.
E hoje nós vamos olhar para esse texto aqui. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele seu amigo está doente. Aquele que você tem estima, aquele que você tem um relacionamento profundo, crescente, aquele que Jesus caminha ao lado. E se você ler em casa o texto de João, capítulo de número 11, você vai ver de que João destaca que Jesus demorou 4 dias. Aí você fala assim, pô, mas que amigo é esse, né? Que não se apressa para ir logo? Que amigo é esse que não se apressa para ir logo? Só que isso aí é um papo de Jesus Deus. Ele já sabia disso. O que eu quero conversar com você nessa noite é Jesus, o homem, o amigo Jesus. O que fazem os amigos? Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Senhor, é um risco. Nós vamos novamente passar pela Judéia, sim, nós vamos. Mas como é que eu vou para a Judéia? Como é que nós vamos correr risco de morte? Os amigos mudam a agenda por nós. Eles correm risco por nós. E hoje eu quero que você se coloque, não no lugar do Lázaro. Eu gostaria que pelo menos pelos próximos minutos, você se colocasse no lugar de Jesus. Eu sei que você pode estar sofrendo nessa noite. Eu sei que você pode ter uma vida morta, talvez. Você fala assim, pastor, eu já comecei o meu ano e eu estou desanimado. O meu ano parece que já acabou e só se passaram 15 dias. Eu não consigo vislumbrar o futuro e só se passaram 15 dias. Eu não tenho dúvida de que o sofrimento ocorre, ele é legítimo, ele é real. Mas eu gostaria que eu e você, pelo menos pelos próximos minutos aqui, 30 minutos no mínimo, que nós estaremos aqui juntos, nós possamos olhar para a vida de Jesus e nos colocarmos na posição do amigo, daquele que oferece ajuda, daquele que faz algo pelo próximo. Porque nós precisamos, irmãos, durante o ano de 2023, nós precisamos ter essa postura, de muitas vezes nos colocarmos como Jesus, como um amigo Jesus. Terá momentos sim na vida que nós nos deparamos, como Lázaro, que parece que está morto. Eu não sei o que é a minha vida. E se você parar para pensar aqui rapidamente, você sabe que em alguns momentos da sua vida foi sequidão, foi morte, foi tristeza, ou talvez está sendo. Mas eu sublinho aqui a importância de nós olharmos para a vida de Jesus. E você se colocar na vida de Jesus, no lugar como Jesus homem, Jesus amigo. Vamos voltar para a Judéia. O que fazem os amigos, irmãos? Em primeiro lugar, os amigos se fazem presente. Eles estão lá. Note que o texto ali, voltamos o que Jesus está falando com os discípulos, nós vamos voltar para a Judéia. É necessário eu voltar para estar presente com o meu amigo Lázaro. Irmãos, não são poucas as vezes. E eu estava pensando hoje, quantos anos, eu me lembro da minha ordenação aqui, nessa igreja, nesse altar aqui, quando foi em 2014. E lá se vão quase 19 anos, né? E hoje eu estava pensando, puxa, durante esses momentos de vida aqui, que eu passei, não foram poucas as vezes, de que pessoas abriram também o coração, de compartilhar.
E chega aquele momento em que a pessoa ficava falando comigo, eu não sei como que é você, como é que são os outros pastores ou quem aí aconselha alguém, que você fica assim, pensando no que ele está falando e qual é a resposta que você vai construir em cima disso. Né? A pessoa está te pedindo algum conselho, geralmente outros profissionais liberais passam por isso, a pessoa conversa com você, e você fica assim, o que você vai falar? A pessoa está contando uma história, o que você vai falar? Não foram poucas as vezes que eu não tinha a mínima noção do que falar. Não sei você. Eu só falava assim, eu não sei onde é que Deus, hein? Como é que Deus vai resolver essa história? Como é que Deus vai resolver essa história? Eu me lembro de uma vez de uma irmã que ela compartilhou um grande desafio que ela tinha particular. E ela falou, pastor, mas e as orações? A gente tinha culto nas quartas-feiras e tinha cultos de oração, aí fazia aquelas semanas todas de oração. Não, porque a gente ora, a gente busca, onde é que dá? Puxa, mas olha só o que eu estou passando, eu estou buscando a Deus, pastor, eu participo de todos os cultos, venho na igreja, respondo plenamente quando a gente tem culto de oração, contribuo, tudo. Eu olhei para essa irmã e eu só estava presente, e eu ficava pensando, onde é que Deus, como é que eu vou poder responder isso para ela? E eu ficava em silêncio, e algumas vezes, eu me lembro que a minha resposta para algumas pessoas, como pastor, sempre foi, eu falei, irmão, minha irmã, ou irmão, né? Eu não sei como é que Deus vai sair dessa. A minha resposta era essa, eu não tenho solução para a sua vida. Só que eu percebi uma coisa, que por mais que eu não tenha a resposta, as pessoas gostavam e elas amam isso, que você esteja presente na dor. Você não precisa falar nada. Não se sinta obrigado, quando alguém te procurar para um conselho ou para uma ajuda, a bancar o espiritual, ou a espiritualizada, né? Aí você fala assim, não, mas hoje eu estou Lázaro. Não, acorda aqui. Tenta se colocar no lugar de Jesus. Esteja presente. Esteja presente. Não se sinta obrigado durante esse ano, as pessoas que compartilharem, que abrirem o coração com você, não se sinta obrigado a dar uma resposta. Não é necessário muitas vezes. Você só precisa estar lá. Você só precisa estar presente. Simples. E não foram poucas as vezes que pessoas estiveram presentes na minha vida. Eu não me lembro dos conselhos dessas pessoas, mas eu me lembro que elas estavam lá. Eu tenho certeza que eu estou compartilhando com você e você está conectando, sim, eu me lembro. Você não lembra do que a pessoa falou, mas você lembra que ela estava lá. Você lembra que ela estava presente. E o que Jesus, Ele fez, Ele esteve lá. É necessário retornar para a Judéia, vou correr risco de morte. O texto nos fala ali, que um dos discípulos fala para os outros discípulos, eu acho que é Timóteo, Tito, ele fala, pois bem, nós vamos com o mestre, nós vamos morrer, né? É isso que nós vamos fazer, vamos passar aí, nós vamos morrer, nós vamos com o mestre. E Jesus fala, não é necessário eu voltar para a Judéia, porque o meu amigo, a pessoa que eu amo está lá. Não foram poucas as vezes também de que as pessoas abriram o coração para mim, e aqui eu confesso que eu ouvia e depois eu nem procurava. Eu me lembro pelo menos de uma pessoa que falou uma situação sobre sua vida, sobre o pai, aquilo que ele passava com os pais, e a pessoa compartilhou comigo e eu simplesmente esqueci, porque eu entendia que aquela é uma situação que não tinha solução. A pessoa abriu sobre um relacionamento, ou sobre o que ela passava com o pai e com a mãe, eu não tinha o que fazer, eu não tenho solução para isso. Eu simplesmente esqueci, enfim, a vida seguiu. E essa pessoa, depois, passado algum tempo, ela falou para mim assim, você nunca mais me perguntou sobre como é que está a minha vida com meu pai, com a minha mãe? E eu falei, eu nunca mais perguntei, porque eu entendi que não tinha solução isso, era um negócio que você e Deus que tem que resolver. Eu não tinha o que resolver. Não tem como eu resolver esse seu problema com seu pai e com a sua mãe. E a pessoa olhou para mim e ela falou assim, pastor, eu não queria a sua resposta. Eu só queria que você pudesse estar presente comigo durante esses meses que eu estou passando por isso. Assim, irmãos, foi um tapa na cara, assim, foi um tapa na cara, assim.
Eu não sei se você já passou por isso. Mas por que, irmãos? As pessoas querem que você esteja presente. E Jesus é um amigo presente. Em todo o tempo. Tem uma canção antiga, né? Que em Jesus, amigo, temos mais chegados que um irmão. Ele pede que nós levemos a Deus, que é o seu Pai, tudo em oração. Mas os amigos, irmãos, eles fazem mais. Os amigos choram. E aqui é o famoso texto que Jesus chorou. Jesus chorou a morte do seu amigo. Mas se você pensar um pouquinho, você pode me questionar assim, mas por que Jesus está chorando, se depois de 3 minutos ele vai ressuscitar Lázaro? Mas eu estou falando aqui de Jesus, o amigo, o homem. O papo de Deus é outra coisa. Tá bom? Estou falando aqui de Jesus. O amigo chora. Fala assim, mas que choro hipócrita. Vai ressuscitar daqui 3 minutos? Para que está chorando? Sim, os amigos choram. Os amigos se solidarizam com a dor. Os amigos se colocam no nosso lugar, têm compaixão, sofrem as nossas dores. Irmãos, olha que aspecto lindo do que é a inauguração do reino de Deus. Jesus aqui, ele está ensinando para mim e para você, de que um amigo no reino de Deus, ele sofre com o outro, ele se solidariza, ele se coloca no lugar do outro. E o pastor Rodrigo, durante o momento de contribuição aqui, de dízimo e ofertas, ele colocou isso. De um grupo de irmãos, e talvez tenha outros aqui, eu sei de outras aqui, sei das rosas que estão aqui, que fazem bolo aqui, que ajudam, que querem contribuir, irmãos. Quantas pessoas que trazem sacolão aqui, ajudam, estão se solidarizando, se colocando no lugar dos outros aqui. Mas é mais do que simplesmente você está aqui, eu estou contribuindo, estou vindo à igreja, estou dando meu dízimo, a minha oferta, estou ajudando um trabalho social. E o meu aspecto já está cumprindo. Não é isso que é a proposta do reino de Deus. A proposta do reino de Deus é você correr risco de entrega, de você estar envolvido. Porque senão, irmãos, a gente fica igual os americanos quando faziam missões. E aqui cabe um parêntese e uma crítica que eu tenho. Né? Respeito os missionários muito. Pessoas que inspiraram a igreja e que nos abençoam até hoje com as suas mensagens, com os seus livros. Mas muitos desses missionários que viajavam para a Europa, iam lá fazer grandes convenções e grandes seminários de anúncio da palavra de Deus, de evangelização. Na outra semana eles estavam lá nos Estados Unidos jogando golfe, jogando tênis, e não sofriam aquela dor. E não se envolviam, e não se entregavam. E depois, na história das missões mais modernas, mais recentes, a gente tem sim, homens e mulheres que foram chamados. E se você tem esse chamado aqui, de expandir, dessa expansão de consciência, dessa expansão de maturidade cristã, de você falar assim, eu quero ir além daquilo que eu já sirvo aqui na igreja, eu já abençoo, mas eu quero ir além. Eu quero sofrer, sim, eu quero correr risco de ir para outras nações. Se Deus está te chamando, vai, meu irmão. Nos procura e vai. Se você tem esse desejo, não tenha medo. O amigo Jesus nos convida para isso. Nós precisamos, muitas vezes, nos envolver. Sim, eu entendo que vai ter pessoas que falam, eu não consigo, o máximo que eu consigo é contribuir financeiramente e orar, amém. Mas eu desafio você, quantos trabalhos de missões, eu desafio de você aqui localmente. De repente você vir aqui, vou passar uma tarde para entender como é que funciona aqui. Eu sei que tem os irmãos voluntários aqui, que servem. Mas mais do que isso é você entender bem. Será que essa pessoa que hoje, essa criança que hoje come esse pão, que toma esse café, vai ter uma janta? Será que eu posso fazer alguma coisa mais que isso? E o choro de Jesus, ele é um choro de um amigo, de Jesus homem. Aquele que se entregou e que se envolveu com Lázaro.
aquele que foi amigo de pecadores, de publicanos, aquele que andava nas vielas e nas ruas de Jerusalém, e que as pessoas ficavam admiradas. Por quê? Porque, irmãos, Marta e Maria, diferente de nós, tinham Jesus como um profeta. Olhavam para Jesus e sabiam que sim, ele era um homem de Deus, mas não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus é Filho de Deus. Hoje nós sabemos, Marta e Maria não sabiam isso. Mas os amigos, irmãos, eles fazem mais. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A queixa de Marta: o Senhor se atrasou, o Senhor deveria estar aqui. Passou 4 dias até chegar aqui, numa distância de pouco menos de 3 quilômetros. Que demora foi essa? Verso 21 e o verso 23 nos fala: disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Os amigos, irmãos, eles semeiam esperança em nós. Os amigos nos levantam para cima. Sabe aquele dia de que você não quer sair de casa, aqueles momentos de tristeza que você quer ficar e você não quer ver ninguém? O seu amigo, e para isso, eu abro um parênteses aqui, tem que ter muita sensibilidade. Os amigos, eles entram dentro de casa, eles entram na nossa intimidade, eles abrem a janela, as cortinas, porque são amigos com sensibilidade. Fala: ei, levanta daí, acabou o choro, acabou o luto. Levanta, levanta. Os amigos fazem isso, eles semeiam esperança. Eles nos levam para cima, eles não nos levam para baixo. Os amigos nos confrontam, que melhor é a repreensão feita abertamente. É melhor você falar abertamente o que você tem que falar. É um DR difícil? É um DR difícil. É constrangedor? É constrangedor. Você falar de uma pessoa o que ela é, ou pelo menos o que ela passa para você, é difícil? É difícil. Só que tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita maturidade e sabedoria. Porque os amigos fazem isso. Eles semeiam essa esperança. Eles não nos jogam para baixo. É tão ruim você conviver com aquele amigo chato, que tudo ele sabe. Já viu? Você fala: não, eu sei sobre isso aqui. Não, você vai explicar alguma coisa? Eu também já sei sobre isso aqui. Eu não gosto de conviver assim. Sabe aquele amigo que diz: não, ele está sempre bom, ele nunca tem problema. Ele está sempre bom, está tudo bem, sempre. Fala: cara do céu, isso aí andou com Jesus, eu não sabia. Falei: está tudo bem sempre, está tudo certo, entendeu? Não dá para você ter uma amizade sem você ter um relacionamento de fragilidade, de você sim abrir o jogo. Você precisa abrir jogo, você precisa ser claro. Não tem como você ser amigo sem correr risco. Para que a gente possa semear esperança, a gente precisa ter essa construção de amizade. E Jesus fez isso com Lázaro. Jesus fez isso com os seus discípulos. O desafio de Jesus para os seus discípulos, para as pessoas que andavam do círculo íntimo de Jesus, era de que mais do que servos, Jesus os tinha como amigos. Vocês querem ser servos, escravos, mas não, eu os chamo de amigo. Eu quero ter um relacionamento crescente, profundo com você. Jesus quer ter um relacionamento conosco, crescente e profundo, para que eu e você sejamos Jesus, o amigo, presente na vida de tantas outras pessoas durante esse ano de 2023. Eu me coloco diante de Deus e falo: Senhor, eu quero sim viver essa intimidade de amizade que Jesus tinha. Jesus homem, plenamente homem. O Jesus que desafiava e que inaugurou que no reino de Deus as amizades são sinceras. De que o anúncio do que é ser amigo é transformador. De que ser amigo é algo que é possível. Você precisa semear esperança. Se você tem um amigo que não semeia esperança, pense nisso.
Mas o meu desafio para você é se colocar no lugar de Jesus, que mesmo que o outro não semeie esperança, semeie você esperança. Semeie você esperança. Corra riscos. Esse é o desafio que Jesus, o amigo, coloca para nós. Enquanto o reino de Deus é inaugurado. Ah, mas eu não sou trouxa. Ah, mas eu não sou boba. Sim, eu sei disso. O desafio de Jesus, ele é um desafio que nos tira da zona de conforto. É olhar para os aspectos da humanidade de Jesus e nós vermos de que o amigo é esse que semeia a esperança. É esse amigo que fala, ei, ressuscita, vamos lá, desperta, eu estou junto com você, eu vou caminhar com você. Vai ser difícil, mas eu vou estar aqui junto. Não sei como, mas eu vou estar junto. É tão gostoso quando isso acontece de maneira prática. Quando você vivencia isso, eu e você estamos sim anunciando que esse é um aspecto do reino de Deus já presente na terra. O que será eterno. São sinais daquilo que já é presente, mas que será eternamente. O Tiago aqui nos compartilhou esse momento da importância de nós estarmos junto como igreja, e nessa noite, em vários lugares no mundo, no Brasil principalmente aqui, as pessoas se reúnem na igreja, é o corpo presente de Jesus, sim, é um anúncio daquilo que um dia será para sempre, a igreja de Cristo reunida, em comunhão, para adorar, para compartilhar, para dizer que Ele é santo, porque sim, Jesus um dia voltará, o amigo Jesus voltará. Ele já voltou e Ele voltará. Mas essa mensagem de Jesus, aquele que virá, a gente quase não é muito perceptível, ou pelo menos a gente não alimenta essa expectativa de que o amigo Jesus, Ele voltará. E eu e você precisamos sim ser esse amigo que semeia esperança, mas os amigos fazem mais. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. João 11:43, Lázaro, vem para fora. E eu ouvi um comentarista falando de que Jesus ele foi bem preciso, achei legal ele compartilhando, porque Jesus ele chamou o nome de Lázaro, porque se Jesus está lá no cemitério e fala, vem para fora, vem todo mundo para fora, levantava todo mundo. Levantava todo mundo, um dia isso vai acontecer, e por isso que Jesus foi preciso, é Lázaro, hoje a vez é do Lázaro, levanta, sai para fora. Os amigos nos chamam para a vida, Lázaro vem para fora, vem para a vida, vem viver, é possível, eu vou estar com você, eu vou ser Jesus na sua vida, porque a partir do momento que você faz isso, que você é Jesus na vida dessa pessoa, eu não tenho dúvida que daqui a pouco isso se multiplica e você, essa pessoa que você foi Jesus, essa pessoa será Jesus na vida de outra pessoa. É possível que você que está aqui nessa noite, você está porque alguém foi Jesus na sua vida. Amém? Alguém foi Jesus. Pelo menos no cuidado, no zelo, nessa entrega, nessa dedicação, nesse amor. Se eu e você, eu estou aqui fruto, eu me lembro muito bem, pelo menos de algumas pessoas que foram amigos. Eu me lembro do líder de jovem aqui, que ele ia na minha casa, no nosso apartamento, ele pegava eu, meu irmão, os meus irmãos, né? E mais alguns jovens, adolescentes para jovens, e traziam para cá. Aquela pessoa foi Jesus na minha vida. A minha avó foi Jesus na minha vida. Teve outras pessoas aqui que foram Jesus na minha vida. Pastores que passaram aqui foram Jesus na minha vida. Porque a construção do reino de Deus, a gente tem pessoas, homens e mulheres que dão sinais daquilo que já é o reino presente nessa terra. O reino que um dia será. Quando eu e você manifestamos a amizade do eterno, essa amizade genuína, essa amizade verdadeira, nós estamos anunciando que o reino de Deus já é um reino de Deus presente. É um reino de Deus revelado aqui e agora. Aonde corre risco, aonde nos chama para a vida, para viver. Mas os amigos, irmãos, fazem mais. 7 dias, agora já é João 12.
Antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Olha só que fantástico. Agora Lázaro está vivo, está na mesa com Jesus, num banquete com Jesus, com o seu amigo. Verso 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro. Os amigos nos transformam num espetáculo para a glória de Deus. Os amigos nos exaltam e nos abençoam. Uma das histórias mais surpreendentes de amizade, e eu me lembro que foi um dos primeiros sermões que eu preguei. Eu pensei em trazer ele aqui, mas é uma história linda sobre a amizade profunda de Jonatas com Davi. Que amizade maravilhosa. Que amizade fantástica. De um homem que promoveu e honrou e abençoou, porque tem um dos aspectos da amizade que é importantíssimo: lealdade. Os amigos celebram a vida, nos chamam para fora. E foi isso, exatamente isso. Celebram a vida, porque não adianta você ter amigos e você não celebrar as suas conquistas. Um dos aspectos importantíssimos aqui, eu abro um parênteses, é a lealdade. A lealdade é uma coisa fundamental nos dias de hoje. Sabe aquele amigo que você lá no passado você tem, e de que talvez hoje você não é mais tão amigo ou tão amiga dessa pessoa, só que ela foi confidente com você, ela falou alguma coisa? Aquilo lá não se fala, aquilo lá é leal. Não é porque a pessoa está fragilizada hoje, que você não é amiga dessa pessoa, que você vai ser desleal com aquilo que ela te compartilhou. A lealdade, irmãos, é um aspecto que precisa sustentar. E ela precisa ser celebrada. No reino de Deus, a gente precisa, sim, viver momentos onde nós seremos desafiados a não sermos Jesus, a nós nos colocarmos como postura de Lázaro. E o que os amigos fazem? Relembrando aqui os irmãos, os amigos celebram a vida. Os amigos estão presentes, os amigos choram, semeiam esperança, chamam para a vida e celebram a vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé. E eu gostaria que nós orássemos. E eu gostaria de fazer um desafio aqui para você. É algo que nós quase não fazemos. Oi, Lu, obrigado, tá? Nós quase não fazemos. Mas eu gostaria que, durante esse momento, eu queria fazer um convite para você. Um convite diferente. A gente não tem esse hábito aqui. Mas eu gostaria de convidar você a você colocar agora aí um amigo no seu coração. Um amigo que você gostaria de ser Jesus na vida dele, de ser na vida dela. Uma das frases mais lindas que eu li sobre amizade foi da Gabriela Mistral. Ela é uma poetisa, né? Chilena. Ela falou assim: procurei a Deus e não a encontrei. Procurei a Deus e não a encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos nós três. Procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos nós três. O meu convite para você no início desse ano, que o avião já decolou, é que você venha aqui à frente. Pastor Rodrigo, os pastores da igreja, pastor Cristiano, pastor Jean Marconi, a Lu aqui,
Pri, a Josi, nós gostaríamos de orar com vocês. A gente não tem hábito de fazer isso. Mas que você, durante essa canção, você saia aqui na frente e você seja Jesus. Você fala: Jesus, eu estou trazendo aqui na frente aquele meu amigo, aquela minha amiga aqui na frente. Estou trazendo e eu quero ser Jesus na vida dessa pessoa nesse ano. O nosso porquê como igreja, a nossa missão como igreja, é reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. E para a gente reconciliar, a gente precisa ser esse amigo Jesus na vida dele e na vida dela. Então, durante esse momento dessa canção, eu desafio você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Você não vai vir aqui à frente orando por você colocando o seu pedido. Mas você vai vir aqui à frente, você vai trazer um amigo, você vai trazer uma amiga, que você vai falar para Deus: Senhor, estamos aqui, eu e o meu amigo, eu e minha amiga, eu quero ser esse amigo presente, essa amiga presente, no ano de 2023, amém?